Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexões Fortes. Eu sou Bruna Bittencourt e eu vou estar hoje junto com Michele apresentando esse episódio. Michele, apresenta o nosso tema e as nossas convidadas. Então, estamos de volta com um tema que gerou discussão da última vez, né? Então, o SUS, né, em relação à parte de patologias. Então, como é que o SUS é visto? Como é que a gente pode ter acesso, né? Então, aqui agora a gente tem Carolina Santos Isabel, coordenadora do curso técnico de análises clínicas da Forte Formação Técnica em Saúde, e temos uma aluna, né? Então, ela veio aqui justamente para poder trazer aquela ideia de que o aluno não sabe das coisas. Claro que ele sabe das coisas, né? Então, Josiele Barbosa, ela é estudante do curso técnico de análises clínicas e vai trazer uma visão também diferente, né, do que as pessoas acham do curso. Isso mesmo. Meu nome é Josiele, sou estudante do curso de análises e atualmente faz 6 meses que eu estou cursando o curso. E isso está sendo muito legal porque, a gente está aprendendo muitas coisas. O curso é muito vasto, tem muitos assuntos específicos, alguns que eu tenho algumas dificuldades, que eu ainda estou aprendendo, mas tem outros que é muito bom aprender, principalmente a parte de micro-organismo, que a professora Carol já citou. A gente aprende sobre várias coisas, como eu já falei anteriormente, o curso é muito vasto e a gente aprende como o profissional lida no dia a dia, no local de trabalho, locais que a gente pode atuar. Enfim, o curso é muito legal, gente, é muito legal. Agora me expliquem uma coisa, tanto você enquanto professora e você enquanto aluna. O que é ser um analista clínico? Como ele atua dentro da área de saúde? Me explica um pouquinho para eu entender. Bom, o técnico em análises clínicas, ele vai trabalhar com material biológico. Então, a gente tem diversos tipos de material biológico que a gente pode trabalhar, né? Então, por exemplo, fezes, urina, sangue. E, a partir desse material biológico, a gente faz uma série de exames para saber ali o que tem, que eu posso encontrar, né? Posso inferir a partir daí em relação àquele paciente. Então, se o paciente, por exemplo, se ele tem algum parasita, se ele está com alguma alteração no organismo dele, a gente vai descobrir isso a partir justamente desses testes que a gente faz ali no laboratório, dessas análises, né? E tem as etapas, né, professora, de todo esse processo de análise de amostras biológicas que a gente aprendeu e tá bem recente na minha mente, que é pré-analítica, analítica e pós-analítica. E cada processo é uma etapa, são procedimentos diferentes, mas que são muito importantes porque vai dar um diagnóstico exato para o paciente e tem todo um procedimento que a gente aprende no curso e é muito bom. É uma investigação que a gente faz ali, né? Eu sempre falo que é como isso. se fosse uma investigação que a gente está fazendo ali, para depois disso a gente conseguir ajudar aquele paciente. A gente saber exatamente se ele precisa fazer algum tipo de tratamento, qual tratamento que ele vai fazer. A partir daí a gente também pode, né? O médico vai ali saber se ele precisa tomar algum medicamento, qual medicamento, como é que ele vai tratar, né, se for o caso, se ele precisar. E assim, é importante a gente desmistificar uma coisa. O técnico de enfermagem não está aqui para tomar o lugar do técnico em análises clínicas. Por quê? Né, a gente tem na nossa profissão, eu sou enfermeira, né, como você já sabe, e a gente tem o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele pode fazer alguns tipos de coleta. Tá? Então, por exemplo, uma coleta sanguínea pode ser realizada pelo profissional da enfermagem, mas ele não vai fazer análise desse material. Então, todo o processamento, toda a parte de análise, a gente não faz. Então, o técnico de enfermagem, ele não substitui um técnico em análises clínicas. Tá? Quem vai fazer o preparo dessa amostra, a análise, como ela falou, fase pré-analítica. Então, toda a parte de identificar quais são os fatores que podem modificar aquela amostra, a rotina do paciente, saber da vida mesmo dele, né? A fofoca, vamos dizer assim. Né? Então, essa parte pré-analítica, a parte de enfermagem faz, mas daí em diante a gente já não faz mais, a gente já não entra nessa outra seara, porque aí já é da área deles. É da área do técnico de análise, é da área do biomédico, tá? Então, quem vai fazer o processamento da amostra, quem vai fazer a análise dessa amostra, quem vai trazer o resultado dessa amostra, são eles. São complementares, né? Exatamente. Então, assim, tinha uma guerra muito grande. O técnico de enfermagem está tomando a vaga do pessoal de análise. E, na verdade, não é. Isso também. Né? A gente hoje tem em alguns laboratórios, de fato, técnico de enfermagem
fazendo a punção e a coleta, mas ele se limita a esse processo, né? Então, daí em diante é do técnico em análises clínicas, então fiquem calmos, respirem, que tem lugar para todo mundo. Na área da saúde, é interessante a gente entender isso, né? Que a gente tem vários profissionais diferentes, que todos são super importantes e cada um vai ter as suas atribuições. Então, assim, o ideal é que a gente converse entre a gente, que a gente tenha essa troca sempre, né? Mas porque justamente cada um tem sua atribuição. Então, a gente é complementar, né? Nossas atividades são complementares. Inclusive, a gente tem na mesa uma pessoa que está estudando para os dois. Mas me explique o que fez você querer estudar análises clínicas. Na verdade, antes de eu vir para cá, para Salvador, antes eu morava no Pernambuco, e eu já conhecia o curso de análises, eu já tinha um certo interesse, só que nunca tinha chegado a aprofundar mais. Aí depois que eu me mudei para Salvador, conheci a Forte, me matriculei, eu vi a possibilidade de estudar análises clínicas. Eu vi que eles ofereciam o curso, e eu falei, por que não, né? E tipo, eu escolhi só para acrescentar mais algum curso que eu queria fazer. Não imaginei que eu iria acabar gostando muito. Eu até já cheguei a citar assim, nossa, se eu tivesse pensado melhor antes, eu acho que eu teria ficado só com análises. Nada contra o curso de técnico de enfermagem, tá? Eu sei que é super essencial. Mas, assim, o curso de análises, ele é muito vasto. E fora que tem, assim, tem as áreas, né, diferenciadas, tem a hematologia. Eu confesso que a gente não pagou essa matéria ainda, mas a gente não concluiu essa matéria ainda, mas eu já estou estudando um pouco a mais, um pouquinho avançado. Se interessou, enfim, né? E eu estou gostando. E eu confesso que está sendo uma área que eu pretendo me especializar. E, inclusive, na Forte tem essa capacitação, né, professora? Sim, que eu já estou super interessada também. Então, assim, fluiu como algo, assim, não digo do nada, já era um interesse que eu tinha, mas depois que eu vim para cá, fluiu mais ainda e eu tô amando. Eu tô amando, é muito legal. Eu não canso de dizer isso, é muito bom o curso. Mas aqui agora entrando para a questão mesmo de saúde, de patologias, o que é uma epidemia? Bom, a gente tem, quando alguma doença começa a ocorrer, a gente tem que observar algumas características, né? Então, por exemplo, a gente tem que ver em relação à distribuição geográfica, ao número de pessoas que são acometidas com aquela doença. Então, no caso da pandemia, por exemplo, que foi o caso da Covid, uma pandemia é quando a gente tem aquela doença ocorrendo em vários locais diferentes, né? Ao mesmo tempo, ali eu tenho vários continentes que estão passando ali por aqueles casos, né? Aquele caso ali de número grande de pessoas ficando doentes em vários locais ao mesmo tempo. No caso da epidemia, aí muitas vezes a pandemia começa como uma epidemia, né? A gente tem muitas pessoas que são acometidas por aquela doença ali e em alguns locais diferentes. Então, eu tenho várias regiões geográficas passando ali por aquela doença. E aí, a partir do momento que a gente tem essa doença se espalhando pelo mundo todo, praticamente, ou realmente pelo mundo todo, aí eu chego a uma pandemia, realmente. Olha, já ia perguntar qual é a diferença, já tive minha resposta. Eu acho que é interessante a gente entender essas questões básicas, porque para vocês eu acredito que seja muito simples, porque vocês estão lidando com esses termos no dia a dia. Mas a galera de casa, muitas vezes, não. Eu fiquei sabendo disso na época do Covid, justamente porque a imprensa muito noticiou e falou sobre essas diferenças, né? Mas vai que alguém daí de casa não estava sabendo. Aqui no Brasil, quais foram as principais epidemias que nós tivemos? Tivemos a cólera, né, professora? Teve também a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia, né, que aconteceu e chegou aqui no Brasil, inclusive. Foi ela também que começou como uma epidemia e se tornou uma pandemia? Porque é comum isso acontecer, né? Antes da gente chegar a essa distribuição geográfica tão ampla, chegando a vários continentes, essas doenças podem começar a ocorrer em alguns locais, né, de forma mais localizada. Então, ela começa em um lugar, depois ela vai se espalhando, e quando ela toma essas proporções, aí eu vou chamar isso de uma pandemia, realmente. Mas a gente teve justamente outras pandemias também que chegaram, né, até aqui. É o caso da gripe espanhola, como a Ellen falou. A gripe espanhola aconteceu ali em 1919
E a gente chegou, inclusive, a gente tinha acabado de eleger um presidente que ele nem chegou a assumir porque ele morreu por conta Ele não sabia disso. Exatamente, pois é. Porque a gente realmente foi um caso também, assim, de muitas pessoas acabaram morrendo por conta da gripe espanhola. A gente estava no meio de uma guerra, né? A gente estava no meio de uma guerra mundial. Então, essa gripe, ela se espalhou mesmo por vários locais e chegou, inclusive, ao Brasil. E assim, é importante a gente frisar que uma patologia ela não vai ser sempre denominada como pandemia. Porque as pessoas às vezes pensam, toda vez que tiver Covid vai ser pandemia. Não. Né? A gente pode ter um surto epidêmico, uma população restrita de um local restrito que está sendo acometida por aquele processo. Aí evoluiu, beleza, a gente evolui para uma epidemia. E assim a gente vai. Então, assim, não necessariamente vai dizer que Covid, todas as vezes que for acometido, vai ser considerado uma pandemia. Não, é bem como o Carol falou. É a questão de quantidade, de localidade. Então, se eu tenho vários países acometidos, ele sim é considerado uma pandemia. Então, é importante a gente trazer essas características, porque quem não é da área, né, como você falou, eu descobri isso na pandemia. Sim. Né? Então, quem não é da área, quando fala assim, tá tendo um surto epidêmico, meu Deus, o mundo está se acabando. Bora a gente começar a guardar as coisas, vamos, né? Então, assim, não, a gente tem as denominações que são justamente para facilitar até o monitoramento. Isso. Né? Porque a gente trabalha em cima disso. Vamos falar agora sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Na visão de vocês, você enquanto aluna, a senhora enquanto professora, quais são um dos maiores problemas que nós enfrentamos aqui no nosso país quando o assunto é saúde e saúde pública? Eu acho que o problema muito evidente que a gente vê, é muito nítido isso, é a sobrecarga. Ele é um sistema super sobrecarregado, porque, é muita população para ser atendida e poucos recursos, de certa forma não tem recursos o suficiente para atender toda a população. Tem a questão do financiamento, né? A questão de dinheiro público voltado para a saúde, que a gente sabe, né, o que acontece. E também, fora que as pessoas, às vezes, também são muito desinformadas, não sabem que porque, as pessoas acham que o SUS é só para as pessoas que que não tem uma condição financeira muito legal. Porque quem tem dinheiro vai para o privativo. E não é assim. O SUS é para todos, independente de ter dinheiro ou não, independente da pessoa ter uma condição financeira ou não. Aí, teve aquela questão que aquele famoso Faustão conseguiu fazer o transplante pelo SUS e tal. Sim. Aí muitas pessoas ficaram questionando, nossa, como ele conseguiu? A velocidade, Por que ele foi pro SUS, não sei o quê? Enfim, começou a falar um monte de coisas. Mas as pessoas não entendem que, independente dele ser rico ou não, ele tem direito de usar o SUS. Até porque o SUS foi um direito conquistado para todos. Então, voltando à pergunta que você falou, na minha opinião, um dos problemas que é muito nítido em relação ao sistema SUS é a sobrecarga, porque é muita gente para atender com poucos recursos. Só fazendo um parêntese rapidinho em relação a isso, assim, tem serviços que, por mais que a pessoa tenha dinheiro, ele vai para o SUS, como é o caso dos transplantes. Né? Então, assim, a lista ela é única. Então, por mais que você tenha plano de saúde, que você tenha um mundo de dinheiro, você vai para o SUS. Né? Então, assim, a questão é como é gerido esse sistema. Eu falo sempre, eu sou defensora do SUS. Eu também. Eu sou apaixonada pelo SUS. Também. Eu acho que a estrutura dele, se você pegar a legislação do SUS, ela é perfeita. Ela é perfeita desde o processo de criação. Você olha todas as faixas etárias. A pessoa, quando está lá gestante, está prenha, né? Que é o termo certo, é prenhez e não gestante. Gestante é o termo bonito, né? É mesmo, mas o termo certo é prenhez, né? Então, o termo técnico correto. E que as pessoas associam a animal, né? E que, na verdade, não é. Descobrindo coisas novas aqui nesse então, episódio. desde quando a pessoa está lá na fase da gestação, nasceu, tem um sistema de saúde, virou mulher é homem, tem sistema. Hoje a gente tem as políticas para os homens específicos que antes não tinha. Então a gente tem as políticas direcionadas na fase de idoso. Então, se a gente for olhar toda a fase da vida, o SUS cobre. E a gente está tendo sempre atualizações, né? Porque é normal a gente ter algumas mudanças no perfil da população. A gente começa a ter novas demandas, começa a prestar atenção em mais coisas que antigamente a gente não chamavam tanta atenção. Então, essas atualizações que vão acontecendo
acontecendo também são muito importantes, né? Que a gente começa a atender setores da população que antes a gente, né, não tinham tanta atenção. Então, o SUS em si é excelente. Agora, a questão é, como, né, Michele e Ellen falaram, a gente precisa do financiamento e a gente precisa desse financiamento, dessa verba chegando realmente, chegando em todos os municípios, chegando em, né, em cada local. Porque, inclusive, nós temos profissionais excelentes. A gente realmente tem profissionais assim, muito bons, que estão interessados no que estão fazendo. Só que, muitas vezes, o que falta material, né? Às vezes falta material assim, às vezes a gente tem que básico, improvisar porque falta materiais. Então, a gente teve, inclusive, um caso, eu não vou lembrar exatamente do problema, mas era de uma criança que a galera da enfermagem teve que fazer uma gambiarra. Eu não sei o nome daquele negocinho. É uma máscara. A máscara, né? Eles tiveram que fazer uma gambiarra para conseguir atender a um bebezinho que estava precisando com urgência, tanto que eles, infelizmente, terminaram perdendo o bebezinho, mas isso ajudou a aumentar o tempo de vida do bebê, porque ele estava realmente precisando e não tinha vaga no neonatal. Então, é isso. Eu acho que a nossa luta é para que o SUS seja único, para que não precise existir sistema privado, né? Na época da pandemia, essa questão do SUS não ter recursos ficou muito escancarado. Porque, assim, a gente sabe que no Covid houve muitas mortes, isso é fato. Mas também houve muitas mortes por causa de outras doenças e que não estava tendo recursos para aquelas doenças e também estavam focados muito no Covid e meio que negligenciaram as outras patologias. E teve não tinha como atender todo mundo, isso, né? E teve muitas pessoas que morreram por Covid, fato, mas também teve muitas pessoas que morreram por causa de outras doenças, porque não foram atendidas, enfim, estavam focados só na pandemia e meio que negligenciaram as outras patologias, as outras doenças. E isso aconteceu, tipo, basicamente na minha cidade. Eu conheço um caso, né, de uma pessoa que ela teve um problema respiratório, mas não foi tão grave como Covid, e ela faleceu porque ela não teve atendimento. Ela estava com problemas respiratórios, mas não era Covid, só que ela faleceu, porque estavam focados na pandemia e tal. Então, estava priorizando o atendimento do Covid e negligenciaram as outras patologias. Então, assim, isso é um dos problemas também. E ficou também escancarado que faltava recursos, porque não todo mundo estava tendo acesso àqueles recursos que era necessário. Entendi. Me tirem uma dúvida. Qual é a principal vantagem de alguém que escolhe ir para a área da saúde e escolhe ir para um técnico, né? Me expliquem mais ou menos qual é a diferença e as principais vantagens disso. Antes a gente tinha muita questão de tem que ter graduação. Mas hoje a gente já sabe que é muito mais fácil o acesso ao trabalho, acesso ao mercado de trabalho com curso técnico. Então, antes era tem que ter graduação, porque se você não tiver graduação, você não é ninguém. Eu digo sempre que minha mãe me enganou com isso, né? Porque você vai trabalhar menos. Ilusão, hein? Esquece isso. Então, assim, o técnico hoje ele tem muito mais facilidade de acessar o mercado de trabalho, porque a gente tem uma quantidade maior de oferta de vagas do que um profissional com graduação. E, infelizmente, a gente ainda tem muita questão do QI. Né? Então, aquela pessoa que é indicada de fulano, de Bertano, de Cicrano, vai ter uma possibilidade maior de ter uma vaga do que um profissional que às vezes é até melhor do que aquele, mas só porque foi indicado por uma outra pessoa, ela vai estar ali naquele local. Né? O curso técnico também, além do que a Michele falou, é uma questão de... ele é mais curto. Você acaba concluindo aquele curso em um tempo menor do que se fosse uma graduação. Uma graduação você pode passar ali 4, 5 anos daquela graduação. O curso técnico ele é mais curto mesmo. Mas, como análises clínicas, por exemplo, é uma vastidão, né, de áreas que a gente pode trabalhar. Então, você pode fazer esse curso técnico e depois fazer uma especialização, uma capacitação. Você não precisa parar ali, né? Você vai se especializando naquelas áreas que você goste mais, eu mesma, tipo, eu cheguei a passar na faculdade de enfermagem, lá na minha cidade. Só que, tipo, assim, eu pensei assim, nossa, eu não quero passar 5 anos numa faculdade. Aí eu acabei optando por curso técnico de enfermagem. Não concluí lá, vou concluir aqui. Então, é como foi falado, a questão da facilidade de conseguir trabalho e
que não demora muito, como eu falei anteriormente. Eu falei para mim mesma, apesar de eu ter passado no curso de enfermagem superior, eu não quero passar 5 anos. E eu sempre falo isso, porque assim, é comentado em casa, depois você faz uma faculdade. E eu tenho para mim assim, eu não quero fazer faculdade. Eu quero fazer especializações, né? Algumas na área de enfermagem ou de análises, ou até algumas capacitações também que eu tenho interesse, mas eu não me vejo fazendo faculdade. Aí, enfim, isso é até uma polêmica lá em casa, mas enfim. Mas é isso. E se a gente for lembrar, né, aí eu volto, porque eu também sou professora, né? Então, eu tenho que puxar um pouquinho... O lado pró, né? O lado pró, ele aflora de vez em quando. Então, assim, quando o aluno, por exemplo, vai para o estágio, é o momento dele ser visto. Né? Então, ele aproveitar aquele momento, você, aluno, que está aí ouvindo isso, né? Para ser visto no mercado de trabalho. Porque, muitas vezes, esse aluno que vai para um estágio, quando ele é encaminhado pela instituição, ele é visto como um profissional que vai ser um excelente profissional quando graduar. E ele já sai dali contratado. Sim. Né? Com contatos. Pois é, então assim, o know-how que você tem, que é justamente esses contatos que você vai tendo, é justamente nesse momento. Então, uma prática que você vai, uma feira de saúde, uma visita técnica, um estágio propriamente dito. Então, é um momento de crescimento profissional. E que a gente percebe que hoje a gente tem uma perda nisso, porque as pessoas hoje elas perderam interesse nesse sentido. Né? Às vezes a gente lá na escola, mesmo lá na Fortes, a gente tem muitos eventos. E a gente chama, às vezes, os alunos, eu não quero só minha aula. Não, gente, o complementar vem daí, você vai botar a mão na massa. É isso. Né? Uma experiência nova. O evento é aquela experiência, né? Participar dos eventos é já aquela experiência. E o curso técnico, até a Michelle usou o termo que eu estava justamente pensando. O curso técnico é isso de você colocar a mão na massa. Exatamente. Né? Então, naquele curso técnico, até mesmo pelo tempo ser mais curto do que uma graduação, a ideia é você vai ter aquela parte teórica, a fundamentação teórica toda, mas você vai muito para a parte prática. Então, você já vai ter, né, as análises clínicas, a gente tem um laboratório em que os alunos têm as aulas teóricas, mas vão ali para o laboratório já aplicar o que eles estão aprendendo. E são as melhores aulas e as aulas práticas no laboratório. Laboratório, né? A gente já se sente um profissional. Aquele microscópio. Todo mundo quer tirar foto naquele microscópio. Pois é. Porque ali no microscópio a gente descobre um micromundo, né? Que a gente estava falando sobre a parte de microorganismos. Nossa, é muito legal ver as coisas através do microscópio. É muito legal. Que é aquele mundo ali invisível, né? Mas que a gente vai chegar ali e vai ver, olha quanta coisa que existe aqui que eu não tô vendo. Teve uma menina da minha sala que ela chorou, ela se emocionou. É muito bonito mesmo, ver os alunos assim interessados. Michelle tocou em algo que eu, enquanto estudante, sempre pensei e tenho a mesma opinião. As pessoas, às vezes, não percebem que aquele meio acadêmico, seja ele de uma graduação, seja ele de um tecnólogo, seja ele de um técnico, é o local onde você vai fazer... onde você vai conhecer os seus colegas de trabalho, onde vocês vão conhecer seus possíveis chefes. Seus professores são aqueles que muitas das vezes vão te indicar para o seu primeiro trabalho na área. Então, o networking que você faz naquele ambiente, além dessa questão de aula, da parte de capacitação técnica, é fundamental. Então, aproveitem. Esse ambiente, ele é feito para isso. Não é apenas para você estar ali... É óbvio que prestar atenção na aula e o 10 é o objetivo sempre, mas também conhecer a sua área, conhecer as pessoas da sua área é muito importante. E focando aqui para essa questão de atuações. Você acabou de falar que a galera de análises pode estar em muitos lugares dentro da área de saúde. Explica para quem está em casa e tem interesse aonde ele pode atuar, sabe? Eu acho que é importante isso. Sim. O técnico em análises clínicas, ele pode atuar em laboratórios, em hospitais, em clínicas, né? Então, nesses ambientes em que ele vai ter essa possibilidade tanto de pegar aquele material biológico, né? E a partir daí, então, fazer essas análises que precisam ser feitas. Então, tanto na parte de coleta de algum desses materiais, quanto na parte de processamento em si desses materiais biológicos. Então, são esses locais. Podem ser hospitais, podem ser os laboratórios diretamente, as também clínicas. Pode trabalhar com pesquisa. Também, que é uma possível. área, a parte da vigilância ele também pode estar trabalhando. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai ter agora, por exemplo, o concurso da Prefeitura de Salvador. Então, dessa vez não abriu para a parte de vigilância epidemiológica, mas se abrisse, por exemplo, ele poderia
está fazendo parte desse quadro. Né? Então, assim, é uma área vasta, né, de locais que ele pode trabalhar. Né? E puxando o gancho nessa questão do aprimoramento, então participem de seminários, de congressos, é o momento de você conhecer pessoas novas. E eu falo, viu, como ela falou, o seu professor é quem vai te indicar. Meus 3 primeiros empregos eu fui indicada por professores. Né? Então, eu sempre falo que ali, quando você está na sala cochilando, bagunçando e tal, a gente está te avaliando. Porque possivelmente a gente seja um avaliador seu lá na frente. É aquela primeira porta que vai se abrir, né, para você ter seu primeiro emprego. Então, eu falo sempre, eu só indico quem é bom. E quando eu falo bom, não é que tem a melhor nota, não. É aquele aluno que a gente percebe que está interessado, né? Que mostra que aquilo ali, de fato, é o que ele quer fazer. Né? E eu acho bem legal, porque, por exemplo, eu dou aula também, junto com análises, com o curso de punção e coleta a vácuo. E a gente dá aula em conjunto. Né? O curso de lá da Forte de punção é um enfermeiro que dá, geralmente sou eu, e o profissional da análises clínicas, geralmente o biomédico, que dá aula junto comigo. E aí a gente percebe que essa casadinha é importante, por quê? Porque uma profissão vai complementar a outra. E quando a gente fala, por exemplo, que o técnico em enfermagem ele vai trabalhar lá com o laboratório na parte de coleta, isso assim, ó, em nenhum local, nem de graduação, a gente vê a formação de explicar quais são a ordem dos tubos de coleta, qual a importância de você não furar diretamente aquele tubo. Então, isso é um diferencial. Né? Então, todas as vezes eu falo, gente, faz um curso diferente. E assim, eu já fiz curso de punção, mas faça outro. Por quê? Porque toda vez a gente aprende algo novo. Exatamente. Né? A gente vai se atualizando. Né? Exatamente. Muda uma coisa, a gente muda alguma coisa na parte da explicação, enfim. Então, são a evolução, basicamente, né? Que vocês falam dos micro-organismos, a gente fala da evolução que a gente tem. Inclusive, essa parte de saber os tubos certos, a gente fez uma prova recentemente e caiu essa questão. E eu já sabia de cor, porque o professor Enio, ele frisou muito essa questão das ordens dos tubos, e é bom. É bom você saber a importância de cada tubo e da ordem, o porquê que tem que ter essa ordem. Pra quem não sabe que tubo é esse, são aqueles tubinhos coloridos quando você vai tirar sangue lá, fazer o exame do vermelho, amarelo, azul, tudo tem uma sequência. Porque foi o que a gente falou sobre o técnico em análises clínicas, né? O curso técnico em geral, que já é colocar a mão na massa. Então, o aluno, a aluna vai aprender aquela parte, aquele embasamento teórico, mas já vai ficar o tempo inteiro treinando ali mesmo, para poder já ter já sair com essa segurança no trabalho mesmo, né? Quando for se inserir ali no mercado de trabalho. E falando de mercado de trabalho, é bom também dar dica para a galera de casa que os seus colegas, muitas vezes, vão ser também essa pessoa que vai indicar. Dentro da minha área, eu sou formada em jornalismo, e dentro da minha área, enquanto eu estava graduando, a maioria dos freelancers que eu fiz foram colegas que me indicaram. Então, assim, meus professores, eles me ajudaram muito na questão mais de pesquisa, de fonte, mas quando eu falo de mercado de trabalho, foram os meus colegas que ou viram uma vaga e acharam a minha cara e me mandaram, ou estavam naquela área, tô precisando de alguém, vou falar com Bruna. Então, é toda uma rede que a gente precisa pensar também a longo prazo. Eu tenho certeza que lá na frente vão ser os seus colegas, os seus professores, que vão fazer essa rede e vai um apoiando o outro. Falar, olha, esse concurso, olha, essa vaga, essa pesquisa, esse assunto. Vocês já deram uma olhada nesse tal assunto? Eu acho que vai ser um assunto que vai começar a bombar. Vamos se especializar nisso. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a entender a educação dessa forma mais plural, sabe? E já é a segunda vez que a gente toca nisso, nessa questão de multidisciplinar. Um vai complementar o outro, um vai apoiar o outro de certa forma, né? Exatamente. Sim. Então, a gente entende, na verdade, que para algumas pessoas que não conheciam quem era o técnico de análises clínicas, né, agora já ficou bem mais claro, né, qual a importância dele também no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, assim, acho que é um bate-papo que a gente poderia ficar aqui, né, muito a conversa iria fluir, falando, mas que eu acho que deu para a gente tirar, né, a maioria das dúvidas. Então, agradeço, né, a presença de vocês. Ela ainda com os olhinhos brilhando, a gente vê. Eu fiquei um pouquinho nervosa no início, mas enfim. Isso é normal. Depois, com o tempo,
vai aliviando. Mas antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta que eu acho que para a galera que ainda não está na área possa ser um fator de decisão, né? A questão de remuneração dentro dessa área, como anda mais ou menos uma média salarial? Bom, o técnico em análises clínicas é um profissional que sempre vai ser requisitado, né? A gente não vai conseguir processar aquelas amostras ali biológicas para conseguir ajudar naquela investigação, né? O que o paciente tem ali, sem esse técnico. Então, ele é fundamental mesmo. Então, a gente sempre tem mesmo as vagas ali para conseguir ter esse profissional se inserindo no mercado de trabalho. E aí a gente está sempre buscando, né, em relação à remuneração, mas é uma remuneração, de acordo também com o local que a pessoa trabalha. Como eu falei, pode ser uma clínica ali menorzinha, pode ser um hospital. Então, depende de onde que a pessoa está trabalhando ali também. E tem uma diferença também do profissional que trabalha em bancada e na coleta. Eu lembro que o professor citou uma vez na aula que quem trabalha na coleta ganha um pouquinho menos e quem trabalha na bancada ganha um pouco mais, dependendo da área. Porque tem bioquímica, hematologia, são áreas, né, dentro do curso. E tem uma diferença salarial. Entendi. Acho que para a galera de casa já deu para ter um norte. Michele, se eu fiquei interessada e quero fazer o técnico, como eu acho a Fortes? Pronto, a Forte está em todo lugar, viu? Então, a gente tem um stand aqui na Lapa, na Estação da Lapa, na subida quem vai para o Colégio Central. A gente tem um stand que pode ser feito essa matrícula ali. Também pelas nossas redes sociais, então Instagram, Fortes Formação. É também um local que você pode estar lá mandando sua mensagem dizendo, eu tenho interesse. A nossa equipe entra em contato, faz essa matrícula sua, ou na nossa sede, que fica lá na Rua Junqueira Freires, 133, perto do Fórum Rui Barbosa. Fácil de chegar, porque tem metrô, tem ônibus, né? Então, num local que é central e fica bem mais fácil. Então, venha ser Fortes com a gente. Vai ter um diferencial muito grande, você vai perceber que é uma equipe bem bacana, né? Deu para ver aqui pelo nosso bate-papo que a galera sabe do que fala, né? Então, eu acho sim que a gente tem muito a crescer e muito a ganhar, né, nesse sentido. Gente, muito obrigada a vocês por terem participado do episódio de hoje. E vocês de casa, mais uma vez, eu vou lembrem de curtir, compartilhar, ativar as notificações através do sininho e, principalmente, se inscrever no canal, né? Eu vou me despedindo por hoje, mas na próxima eu volto e com coisas novas e atuais para vocês. Tchau, tchau, galera. Se tiver dúvidas, se tiver até... a gente quer um tema diferente. Manda lá no Instagram da gente, que a gente também pode estar, né, levando para vocês. Tchau, tchau. Até mais.